Vamos falar aqui mais uma vez sobre gestão, sobre tudo que você precisa fazer para que sua empresa seja bem administrada, para que você consiga aumentar seus lucros e ainda ganhe tempo na vida pessoal. Muitas vezes nós achamos que é uma coisa meio impossível, né? Você aumentar o lucro do negócio e ao mesmo tempo ganhar mais tempo na vida pessoal. Parece que essas coisas são, como eu falei, incompatíveis, né? Na nossa cabeça só tem um jeito a gente aumentar o lucro do negócio, crescer, que é se matando de trabalhar. E aqui você vai aprender que quando você consegue gerenciar a sua empresa, ter controle dela, você faz as duas coisas, você consegue essas duas coisas. E hoje eu vou responder uma pergunta muito importante de um empresário, que é um problema que eu tenho observado que é muito comum nas empresas, especialmente pequenas e médias empresas. Dá a impressão, né, que quando ela me manda a pergunta, ela está vivendo exatamente essa dificuldade hoje. Quer dizer, a pergunta dela é o seguinte: o que é que eu preciso fazer para que eu deixe de ser o melhor funcionário da minha própria empresa e agora eu assumo o comando do meu negócio? Mas esse é um problema comum, super comum, nas pequenas e médias empresas, o empresário se colocar na função, muitas vezes sem querer mesmo, na função do melhor funcionário da empresa. Ele fica preso ali naquela situação e não consegue dirigir a empresa, ele não consegue literalmente assumir, né, o comando do negócio. Isso é um grande problema, que é o que nós vamos ver aqui nessa nossa conversa de hoje. Primeiro, vamos entender por que isso acontece. Por que será que nós, numa pequena e média empresa, nós temos uma tendência de assumir esse papel de ser o melhor funcionário da empresa? Por que será que isso acontece? Bom, eu diria que acontece principalmente por duas grandes razões. Primeiro, nós abrimos um negócio porque somos muito bons em alguma determinada área, né? Você abre, por exemplo, uma empresa de marketing digital porque você, quem sabe, trabalhou durante muito tempo numa empresa de marketing digital, você é muito bom naquilo que você faz, então você abre uma empresa para explorar aquela ideia, né, aquela habilidade que você tinha, né? Isso é uma coisa comum de acontecer. E como você tem aquela habilidade grande, e eu dei um exemplo aqui de uma empresa de marketing digital, você pode pensar em várias outras situações. Você abre uma academia de pilates. Por quê? Porque você é muito bom em pilates, você tem uma formação, né, nessa área, ou você é um consultor de negócio, você se desenvolveu ao longo da vida nessa área. Então você abre uma empresa para explorar uma grande ideia que você teve. E aí é natural que você então comece a fazer você próprio aquela atividade, até porque a empresa é pequena no início, e aí isso é uma razão que você começa a fazer aquela atividade pela empresa e termina se acomodando naquela função, né? Outra razão é que numa pequena e média empresa a gente não tem muito recurso sobrando, quer dizer, os recursos financeiros são escassos. Numa grande empresa isso acontece também quando se fala num determinado departamento, né? Eu atuei muitos anos como consultor de grandes empresas e eu via que os executivos se queixavam que lá naquela área deles, no departamento que eles trabalhavam, também faltava gente, eles eram muito sobrecarregados, eles acabavam fazendo muito mais do que deveriam. Quer dizer, numa grande empresa isso acontece, mas por outras razões. Uma pequena empresa acontece mais porque uma pequena empresa não tem, como eu falei, dinheiro sobrando, e aí é uma tendência do dono assumir o papel de outras pessoas da empresa. Nós vamos ver que isso traz uma série de problemas, outros problemas, mas acontece, né? Dito isso, é importante você ter em mente que quando eu falo que você vai virar o dono da empresa, não significa que você vai abandonar as coisas do jeito que elas estão. Essa não é a melhor maneira de resolver um problema como esse. Porque às vezes o empresário diz assim: não, mas eu não aguento, eu preciso sair dessa função aqui como o melhor funcionário da empresa, preciso. E vou assumir, a partir de amanhã, eu vou assumir aqui o papel de direção do meu negócio. E aí ele abandona a função que ele exercia antes, como melhor funcionário da empresa, para assumir a função de dono. Isso também não é fazer dessa maneira, você vai precisar fazer isso. Nós vamos precisar fazer isso. Mas fazer dessa maneira que eu estou dizendo não é a melhor forma, porque você pode desestruturar a empresa. Agora a empresa cria uma dependência de você, ela depende de você. Por que ela depende de você? Porque você próprio, como dono da empresa, criou essa dependência. Então, uma relação ali que a empresa depende, conta com você. Você não é o melhor funcionário da empresa? Se você é o melhor funcionário da empresa, ela agora conta com você naquela função de melhor funcionário da empresa. E se você sai dali de uma hora para outra, ela se desestrutura. Então, tem uma maneira
correta de você ir saindo dessa função, né, de o melhor funcionário da empresa. Bom, quando nós assumimos a função do melhor funcionário da empresa, isso a gente poderia dizer que isso é um tanto nobre, né? Porque você está se doando para a empresa, você decidiu ali que você vai fazer tudo o que está ao seu alcance para a sua empresa ter sucesso. Então você, pensando dessa maneira, você decide ali que aquelas coisas mais complicadas, mais difíceis, que ninguém sabe fazer, vou colocar aqui entre aspas, é você que tem que fazer. E mexe um pouco também com o nosso ego. Quer dizer, você fica olhando assim, olhando para os lados e dizendo assim, puxa vida, eu consigo dar conta de tanta coisa na empresa, eu dou conta eu dou conta do financeiro, eu dou conta da parte de venda, sou eu que vou buscar novos clientes, atrair clientes para a minha empresa, sou eu também que estou aqui treinando meus colaboradores, comandando eles, sou eu que eventualmente vou meter a mão na massa ali. Lembra que eu dei um exemplo de uma pessoa que tem uma academia de pilates? Então é a própria pessoa que vai lá fazer as aplicações, todas as técnicas do pilates e por aí vai. Estou dando alguns exemplos, é o consultor também, que ele próprio que vai lá dar a consultoria e ele sempre dá a consultoria. Não é uma vez ou outra, ele é o principal funcionário da empresa e ele faz um pouco de tudo que a empresa faz. É bastante traiçoeiro, porque é uma tendência da nossa parte de inflar o ego. Você diz assim, caramba, eu sou bom mesmo, né? Consigo fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Mas, apesar de mexer com o nosso ego, isso é bom apenas para o seu ego, para o nosso ego. Não é bom para a empresa. A empresa não ganha nada com isso. Ela até ganha provisoriamente, como eu falei, já que você está fazendo de tudo ali na empresa, mas a longo prazo a empresa não vai ganhar com isso. Então nós precisamos baixar a bola do nosso ego e encher agora a empresa do que ela precisa. Preencher, não encher, né? Preencher a empresa daquilo que ela precisa. Quando você é o melhor funcionário da sua empresa, você, nesse momento, vai estar atolado das atividades operacionais do negócio, né? Eu acho que o que eu estou falando é muito claro. Ora, se você é o melhor funcionário da sua empresa, você estará atuando naquilo que é mais operacional da sua empresa e não pensando pelo seu negócio. Então esse é o primeiro grande problema que a gente tem quando nós somos o melhor funcionário da empresa. O primeiro problema que a gente causa para a empresa é que não tem ninguém pensando por ela. Ninguém pensando por ela. Aliás, essa é uma das poucas atividades que nós não podemos delegar para ninguém. Em várias ocasiões da minha vida, você se sente ali o dono do pedaço, já que você é o melhor funcionário, você se sente ali o cara mais, ou a cara, né? A pessoa mais preparada da empresa, então mexe com o nosso ego. Isso é super perigoso. Os funcionários também lhe olham dessa maneira, caramba, ela sabe fazer de tudo, ele sabe fazer de tudo, aqui resolve tudo na empresa. Você pode ser a pessoa que resolve tudo do seu ponto de vista de gestão do negócio, e não de meter a mão na massa para fazer tudo que a empresa tem que fazer. Então, eu estava explicando que quando isso acontece, o grande problema é que não tem ninguém pensando pela sua empresa. E nós não podemos delegar essa atividade de pensar pela empresa para ninguém. Existem 4 grandes atividades que nós não podemos delegar para ninguém. Uma delas é essa, pensar. Quem tem que pensar na nossa empresa somos nós, em primeiro lugar. Depois nós vamos treinar outras pessoas para que elas também aprendam a pensar pela nossa empresa. Quando é que eu estou pensando? Eu estou pensando quando eu não estou metendo a mão na massa ali, fazendo alguma atividade diretamente. Nesse momento eu estou pensando. Bom, eu sei que tem pessoas que têm capacidade de meter a mão na massa, né? Realizando uma atividade mais operacional e pensando ao mesmo tempo. Mas eu não acho que essa é a melhor forma de você pensar. Quando eu digo pensar, é pensar estrategicamente. Vamos imaginar, não sei se é o seu caso, mas eu até consigo, eu próprio, consigo fazer um pouco de atividade operacional e pensar ao mesmo tempo. Mas quando eu digo pensar estrategicamente, esse é o momento que você não deveria estar com a mão na massa, com a atividade operacional. Então, o primeiro grande prejuízo que sua empresa tem quando você é o melhor funcionário da sua empresa é que não tem ninguém pensando por ela. Quando eu digo ninguém, porque nós somos o primeiro elemento, a pessoa mais importante a pensar pela nossa empresa. Então, isso é muito perigoso para o negócio, né? É legítimo, Alter Heraldo, que no começo da minha empresa eu
seja o melhor funcionário é claro que é legítimo isso, é claro que isso seja natural, até porque nós, quando assumimos a função nem tudo aqui é coisa ruim, né? Quando você assume a função do melhor funcionário da empresa no começo do negócio, nós estamos inclusive criando ali o que seria um modelo de um funcionário ideal que a gente vai querer ter lá na frente. Ora, se você entende muito bem daquilo que você faz, e você em algum momento da sua história, você é o melhor funcionário da sua empresa, naquela hora, naquele momento, você vai estar criando ali os padrões daquilo que você vai querer que seus funcionários sejam no futuro, não é verdade? Porque você conhece muito bem o seu ramo de atuação. E aí, não tem problema nenhum nisso, que inclusive eu vou explicar como é que você transfere essa inteligência aí para o papel. Mas isso não pode durar muito tempo. Imagina você ser o melhor funcionário da sua empresa durante 2, 3 anos, 4 anos. Não dá. Sua empresa não vai conseguir ser bem gerenciada porque você vai estar sendo o melhor funcionário da empresa. Segundo problema é que quando você está ali sendo o melhor funcionário da empresa, se sentindo, né, o bam, você nesse momento não está conseguindo enxergar a paisagem da sua empresa. Sabe, a sua empresa tem uma paisagem que você tem que olhar ela toda. E quando você está com a cabeça baixa, atolado ali nas atividades operacionais, você não está olhando a empresa como um todo. Quando você está ali apertando um parafuso, porque o parafuso se soltou, você vai lá, você tem que apertar o parafuso, né? Porque senão a empresa vai desmontar. Então, se tem um cliente reclamando ali, bravo, gritando, porque alguém entregou um produto com ele com defeito, porque está atrasada a entrega, ou porque você esqueceu de entregar para ele uma determinada parte do serviço, e ele estava ali, isso aconteceu já 2, 3, 4 vezes, né? Você está apagando ali um incêndio, que é um incêndio de um cliente que está danado da vida, você naquele momento, você está olhando só para aquele cliente, você está ali concentrado com ele, tentando entender o que aconteceu, e aí você não está olhando a empresa como um todo. Ora, se isso acontece uma vez ou outra, não tem nada de mal, mas se isso é uma coisa frequente da sua vida, né, você é o melhor funcionário para atender os seus clientes. Só você que sabe lidar com os clientes, imagine que você pense assim, e imagine que sua empresa seja assim. Que só você ali na hora H vai conseguir atender os clientes. Ora, você não vai estar conseguindo olhar o que está acontecendo na sua empresa. Por que será que os clientes estão reclamando tanto? Por que será que as entregas estão atrasando na sua empresa? Por que será que os produtos estão sendo entregues com defeito? Imagine o setor que você tiver. Desde um restaurante, que você entrega ali um prato que não está da maneira que o cliente pediu, ou que alguém esqueceu de entregar o prato para ele, né? Até uma consultoria, como eu acabei de falar, não importa. Se o serviço está incompleto, é porque tem alguma falha ali no processo de execução do serviço da sua empresa para o seu cliente. É isso que nós temos que perceber na nossa empresa. Aderaldo, então em que momento eu tenho que pensar em sair da melhor função? Você falou, né, Aderaldo, que no início isso é legítimo, que isso é comum de acontecer, é razoável de acontecer, mas que em algum momento isso tem que acabar. E eu preciso assumir o comando da minha empresa, preciso assumir o papel de dono, né? Você é dono da sua empresa, você é dono do seu negócio, então você precisa assumir o papel de dono e não do melhor funcionário da sua empresa. Você não é o melhor funcionário da sua empresa, não é. Isso é um equívoco pensar assim. Nós somos donos do negócio. Ora, mas é legítimo que a gente assuma o papel de melhor funcionário durante um tempo? Sim, é. Falei no início dessa nossa aula de hoje, mas isso não deveria durar, porque você não é. Bote na sua cabeça, você não é o melhor funcionário da sua empresa. Você é dono do seu negócio. E como dono, você tem que assumir esse papel de dono da sua empresa. Então, em que momento isso acontece? Você sabe quando é que vai acontecer isso na sua vida? Quando você começar a se sentir incomodado. Quando você já percebe que tem alguma coisa errada ali naquela função que você está. Você está se matando de trabalhar, mas você não consegue muito sair daquela função e a empresa não gera o resultado que você gostaria. Quer dizer, essa é uma situação, né, desconfortável para você como empresário, porque imagine, você trabalha, você se acha o bambambam, uma pessoa que resolve tudo na sua empresa, faz muito bem, executa muito bem a atividade que você faz,
por isso você se sente bem por um lado, mas por outro lado você começa a se sentir incomodado, porque primeiro você está começando a cansar de trabalhar tanto na sua empresa, de fazer sempre a mesma coisa, e a empresa não sai do lugar. Pelo contrário, ela começa até a andar para trás, ela regride, ela não cresce, não se desenvolve. É incêndio que você tem que apagar o tempo todo. Ora, o que está acontecendo? Se eu sou a pessoa mais preparada que a minha empresa tem, sou o melhor funcionário, começo às 6 horas da manhã, saio da empresa 9, 10 horas da noite, todos os dias, porque eu sou o cara que sabe resolver tudo, ou a mulher, a empresária, que sabe resolver tudo, e a empresa não sai do lugar, pelo contrário, ela está andando para trás. Não precisa esperar tanto, inclusive, né? Quer dizer, não precisa doer tanto isso na sua pele. Quando você já começar a sentir algum incômodo, está na hora de sair. Mas quando estiver doendo dessa maneira, você perceba que você já está muito atrasado de sair dessa função. Também não é largar tudo que a gente está fazendo hoje se você é o melhor funcionário da empresa e a empresa já criou essa dependência de você. Se você resolve sair amanhã dessa função, você vai deixar uma grande encrenca na empresa. Aqueles incêndios que a empresa tem e que é você que apaga, vai lá e joga lá um balde d'água para apagar no dia a dia, fica apagando os incêndios que acontecem na empresa. E se você sai de uma hora para outra, aí vai pegar fogo em tudo, não é verdade? Porque é você que, no final das contas, é você que está lá apagando os incêndios. E é melhor que você apague esses incêndios que acontecem no dia a dia. Lembrando que fomos nós que causamos esses incêndios que despontam na empresa o tempo todo, mas eu tenho que apagar, né? Se eu estou nessa função, se eu estou sentado nessa cadeira hoje do melhor funcionário da empresa, eu tenho que apagar. Se eu não apagar, ela pega fogo de vez. Então, nós precisamos estruturar essa saída da empresa, não é de uma hora para outra. Para você sair dessa função, você vai ter que descrever muito bem, fazer uma descrição de funções que a sua empresa tem. Quando nós estamos assumindo o melhor funcionário da empresa, sabendo que nós, como donos do negócio, somos um tanto polivalentes, o dono ele não faz uma função só quando ele é o melhor funcionário da empresa, ele faz um pouco de tudo, esse é o problema. Então, ele faz o financeiro, ele faz as vendas, ele faz o atendimento ao cliente, ele vai até arrumar um quarto. Provavelmente, viu, Verinha, eu vou chutar aqui, provavelmente até você, se faltar a camareira na hora H, vai ter que correr lá para arrumar um quarto, porque pode ter um hóspede ali na porta que você próprio atendeu, se brincar na recepção, né? Se brincar, foi você próprio que foi lá atender o cliente da recepção e tem um quarto ali que precisa arrumar. Das 3 camareiras que você tem, só vieram uma, ou só veio uma, você tem que correr ali para arrumar um quarto. Você própria, como dona da empresa, vai ter que ir lá arrumar um quarto. Então, esse é o problema de uma pequena e média empresa. Quando nós somos o melhor funcionário da empresa, nós terminamos fazendo um pouco de tudo. Nas empresas existe uma coisa chamada, uma peça de gestão chamada descrição de cargos e salários. E uma das coisas que nós precisamos fazer para que a gente saia da função do melhor funcionário da empresa e coloque alguém para fazer o que a gente faz, porque é isso que nós vamos ter que fazer, é preparar essa descrição de cargos. A operação da empresa é um buraco, imagina um buraco, que você vai cavando, e quanto mais você cava, mais trabalho tem. Porque quando você faz uma função muito bem na sua empresa, você como dono, e você como melhor funcionário, você faz aquela função muito bem, vai criando uma acomodação nas outras pessoas, elas estão olhando você fazer e dizem assim, caramba, ela ou ele resolve tudo, faz muito bem essa função. Se precisar, vai lá e mete a mão na massa e resolve isso. E quando as pessoas percebem que nós somos capazes de fazer um pouco de tudo na empresa, elas se acomodam um pouco, elas não se incomodam, elas se acomodam um pouco, isso é ruim, porque cria uma certa dependência. Lembra que eu falei que é uma dependência da empresa no dono do negócio? Há também uma dependência da empresa nas pessoas. A grande pergunta é, eu preciso de dinheiro, eu preciso de fluxo de caixa para contratar pessoas para me ajudar, mas se eu continuar 100% no operacional, dificilmente eu vou ter fluxo de caixa para poder me ajudar e eu sair do operacional. É um ciclo que eu tenho que quebrar, percebe? Eu tenho que quebrar esse ciclo e eu quebro esse ciclo, só tem um jeito de quebrar esse ciclo. Eu preciso sair do operacional. Se eu não pensar em sair do operacional e ir saindo do operacional, eu vou ter dificuldade, talvez a vida toda,
de ter um fluxo de caixa. Por que que minha empresa não vai crescer? E por que que minha empresa não vai crescer? Ora, como é que a sua empresa vai crescer se é você que faz, que é o melhor funcionário da sua empresa? Me explica como é que ela vai crescer. Se você não tem pessoas para lhe ajudar para que sua empresa cresça, né, como é que ela vai crescer? Não tem como, ela vai ter um determinado ponto, mas não passa dali. Nós não somos super-homem, nós não conseguimos atender 50 clientes. Tem pessoas na minha empresa que fazem melhor o que eu faço, mas muito melhor o que eu faço, não tudo, né, claro. Algumas atividades que eu faço, que eu fazia antes, que não faço mais, muito melhor do que eu fazia antes, fazia muito mais rápido do que eu. Então, com isso eu ganho, além de eu sair da minha função de melhor funcionário, que eu achava que ele era o melhor funcionário, tá aí, conta tem uma pessoa que é muito melhor do que eu ganho escala e produtividade, percebe? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter esse plano de descrição de cargos. É uma tradução do que é que as pessoas, quais são as responsabilidades das pessoas na sua empresa. Ah, Teodrado, mas elas já sabem. Não, não sabem não. Você precisa, talvez você próprio não saiba por completo. Qual seria a descrição ideal de uma pessoa que atende num restaurante? Qual seria a descrição de funções, uma descrição bem elaborada. De uma camareira, como falamos no caso de Verinha aqui, qual seria a descrição de funções de uma pessoa que tem uma academia de ginástica e por aí vai, né? Os funcionários que estão nessa empresa. Então, essa é uma das primeiras coisas que você hoje faz como dono do negócio e como principal, mas só que você provavelmente não tem isso descrito. E aí, para você sair dessa função, precisará ter essa descrição de cargos, né? Outra coisa que precisa ser feita é investir pesadamente. E pesadamente não pense que é um negócio tão trabalhoso. Dá trabalho, claro que dá trabalho. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu sempre costumo bater nessa tecla aqui. Não tem nenhum bicho de sete cabeças. Você sabe por que a gente não sabe gerenciar muito bem uma empresa? É porque nós não treinamos isso ao longo da vida como empresário. Nós não nos desenvolvemos nessa área. Mas por que nós não desenvolvemos? Por isso tudo que eu estou explicando aqui. Porque nós, desde o momento que nós abrimos a nossa empresa, nós atuamos muito mais na parte operacional, fazendo aquilo que precisaria ser feito para a empresa caminhar para frente, para a empresa sobreviver. É isso que nós aprendemos a fazer desde o início. A faculdade nos ensina a executar as tarefas. A faculdade não nos ensina a ser empresário, nem uma faculdade de administração. Uma faculdade de administração ajuda, claro, dá uma visão boa. Eu acho que é importante o empresário fazer um curso, importante não, né? Fundamental o empresário fazer, essencial o empresário fazer um curso de gestão de administração, mas esses cursos tradicionais que estão no mercado, as faculdades, como ele fala, não vão ajudam, mas não vão lhe ensinar a se tornar um administrador. Então é por isso que nós não sabemos como gerenciar uma empresa. Não é complicado, eu lhe asseguro isso. Né? Empresários que entram no meu programa de capacitação, quando eles vão ali a fundo, estudam o método, aplicam tudo que estão lá, inclusive eu brinco com eles, eu faço uma aposta, né? Eu digo que se executar o método, a empresa vai para frente. Recapitulando, descrição de cargos nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que investir em processos. Chegou o momento de pegar toda essa inteligência que você adquiriu ao longo da sua vida como empresário e colocar isso no papel, documentar, explicitar esses processos para que outras pessoas que você vai contratar consigam se apropriar desse conhecimento. Depois que você documentar e treinar a pessoa agora tem lá, ela não foi só de boca o treinamento, está escrito o que ela deve fazer, percebe? Então eu treino alguém e digo, olha, aquilo que eu acabei de lhe dizer que você tem que fazer, está aqui documentado passo a passo. Até antes de eu me tornar empresário, porque eu fui executivo antes de virar empresário, durante muitos anos numa grande empresa de tecnologia, eu tenho uma formação na área de tecnologia. E eu me tornei nessa empresa um dos melhores programadores que a empresa tinha. Eu fazia programas muito grandes, eu sempre gostei, né? Mas o que aconteceu na minha vida naquela ocasião? Me passavam cada vez mais atividades operacionais. Cada vez me passavam, já que eu não era o dono dessa empresa, eu era um dos funcionários da empresa, e eu trabalhava cada vez mais, porque cada vez me passavam mais tarefas, mais programas mais complexos. Eu tive uma época
que eu passei a ter urticárias pelo corpo inteiro. Que eu virava várias noites trabalhando, e eu lembro que quando dava assim 6, 7 horas da noite, eu começava a ter urticária pelo corpo, o rosto inchava. Quando você é o melhor funcionário da empresa, e eu era um dos melhores programadores naquela ocasião, eu tinha que fazer cada vez mais, era cômodo eu fazer cada vez mais, para a empresa e para mim mesmo. Eu me sentia o bambambam fazendo aquilo. Até que eu descobri que a única maneira que eu tinha na minha vida de sair, foi um primeiro aprendizado que eu tive lá, até antes de ser empresário. Eu descobri que a maneira de eu sair daquilo lá era formar outros programadores. Era eu transferir todo o conhecimento que eu tinha, toda a inteligência para outras pessoas, para que elas conseguissem fazer aquilo que ele fazia. E aí eu cheguei a ter uma equipe nessa empresa com mais de 70 pessoas, porque fui me desenvolvendo como gestor. Eu descobri que a única maneira que eu tinha de sair daquele buraco operacional era eu contratando pessoas para me ajudar no dia a dia. Mas eu descobri também que não adiantava só contratar pessoas. Adivinha o que eu tinha que fazer? Eu tinha que documentar os processos que essas pessoas iriam fazer. Esse jogo de documentar os processos com trazer pessoas e capacitar elas muito bem, é esse jogo que vai fazer com que você consiga ir saindo da sua atividade mais operacional. Nós podemos até falar uma coisa e fazer outra, né? Nós podemos, assim, por humildade, dizer, não, isso aqui que eu faço, qualquer pessoa pode fazer, basta que eu treine ela. Mas talvez lá dentro, no fundo, você pense assim, não, isso aqui que eu faço, só eu consigo fazer. Isso aqui não adianta eu passar para outra pessoa, porque ela não vai conseguir fazer. Vender do jeito que eu vendo, não vai conseguir fazer. Quer dizer, pode ser que você pense assim, e isso lhe atrapalha, quando não lhe impede, de reconhecer que você não é a melhor pessoa que faz aquilo. Tem pessoas que vão fazer melhor do que você, vão lhe impedir, se você pensa assim, de trazer pessoas para lhe substituir. Ah, então vai trazer alguém que vai me substituir naquilo que eu faço. Eu estou tão bem aqui fazendo isso que eu faço, sei fazer tão bem, e agora você está me dizendo que eu vou ter que contratar alguém para me substituir? Não. Então pensar assim é muito perigoso, né? Assim como pensar também, né, que eu não tenho dinheiro para contratar pessoas para me ajudar no dia a dia é um outro equívoco, né? Que é um equívoco, quer dizer, mas eu peraí, eu estou lhe dizendo realmente que eu estou sem dinheiro no caixa para trazer uma pessoa para me contratar. Como é que eu saio dessa? Explica, como é que eu saio dessa? Então, você vai precisar ir saindo dessa. Vá fazendo as coisas no seu ritmo. O importante é que você faça a coisa no seu ritmo. Se você não consegue ainda contratar a pessoa ideal que você gostaria para a sua empresa, que você não tem os recursos financeiros para fazer isso, você contrate um estagiário, contrate alguém que vai ter uma remuneração baixa no início, porque o estagiário tem uma remuneração baixa no início, e você vai treinando ele ao longo do tempo para ele, se não lhe substituir por completo, lhe substituir em parte das coisas que fazem na sua empresa, percebe? Porque é assim, veja, quando você é o melhor funcionário da sua empresa, você vai estar fazendo um pouco de tudo no seu negócio. E aí não é trazer alguém para sentar no seu lugar do dia para a noite. Primeiro, passo a passo, adote aí, passo a passo. Primeiro, não pense que você vai trazer alguém para substituir por completo naquilo que você faz. Essa não é o caminho. Primeira coisa que você tem que fazer, faça a descrição dos cargos que sua empresa precisará ter para que ela cresça. Por acaso você está fazendo várias funções na empresa. Então aproveite para descrever isso. Segundo, se você não tem dinheiro suficiente para você contratar pessoas, e a maioria de nós não temos, né? Quando a gente tem uma pequena empresa, você vai contratar um estagiário, vai fazendo mais lento, vai fazendo no seu ritmo, mas vá fazendo. Não fique acomodado na cadeira de melhor dono da empresa. Forme ali, prepare uma pessoa para lhe ajudar. E aí essa pessoa, você vai continuar atendendo aos clientes durante o tempo, mas essa pessoa já vai começar, mais de 2 estagiários, por exemplo, já vão começar ali a ajudar no atendimento ao cliente, e daqui a pouco talvez você ainda continue ali naquela função de atendimento ao cliente, mas menos do que você estava antes. Quem sabe daqui a algum tempo você sai daquela função, fica só observando agora, gerenciando o atendimento ao cliente
e não mais atendendo ali diretamente, né? Porque vai ter alguém que vai aparecer na sua vida que vai atender um cliente melhor do que você. Mas como é que pode eu atender? Eu sou dona, mas vai ter alguém que vai atender melhor do que você. E quando isso começar a acontecer na sua vida, você vai saindo da cadeira do melhor funcionário e vai sentando no comando na cadeira do dono da sua empresa.